Graça e paz a todos. Nós queremos cumprimentar aos queridos, aos nossos amados irmãos. Mais uma vez nós estamos juntos, celebrando ao Senhor, meditando na sua palavra, orando pelas famílias. Eu queria ler o Salmo 146 para iniciarmos este culto de ensino, a fim de que você pudesse acalmar o seu coração. Depois de um dia de algumas notícias, mudanças no cenário político. Mas o Salmo 146 vem justamente para fazer-nos aquietar, colocando no Senhor a nossa confiança. Salmo 146 diz assim: louvai ao Senhor, a minha alma. Enquanto eu viver, louvarei ao Senhor. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Não ponhais a vossa confiança em príncipes, nem no filho do homem em quem não há socorro. Seu fôlego vai embora, ele retorna para a sua terra, naquele mesmo dia seus pensamentos perecem. Feliz é aquele que tem o Deus de Jacó por seu socorro, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, que guarda a verdade para sempre, que executa juízo aos oprimidos, que dá alimento aos famintos. O Senhor solta os prisioneiros, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta aqueles que estão curvados, o Senhor ama os justos. O Senhor preserva os estrangeiros, ele alivia o órfão e a viúva, mas o caminho do perverso virá de cabeça para baixo. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, todas as gerações, louvai ao Senhor. Amém. Que você possa preparar o seu coração pensando aonde você tem depositado a sua confiança. Todos nós nos relacionamos com pessoas que têm poder e autoridade sobre nós. Todos nós aguardamos respostas que de alguma maneira possam nos conduzir a uma saída em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. E é bem verdade que todas as autoridades foram constituídas e são constituídas por Deus. Cada uma delas tem a sua responsabilidade nessa mordomia que foi concedida pelo Senhor. Mas o que nós precisamos fazer, para além disso, é saber que todas as coisas estão no controle do Senhor. Amém. Nós louvamos a Ele porque sabemos que a nossa vida está no controle do Senhor, que a nossa família está nas mãos do Senhor, que o Brasil e o mundo estão diante do Senhor. Nada na minha vida e nada na sua vida foge do controle do Senhor. Por isso nós podemos abrir o nosso coração nessa noite. Nós podemos elevar os nossos pensamentos ao Senhor. E independente da dinâmica que você tenha vivido nesse dia, eu quero convidar você a adorar o Senhor, a aceitar este convite do salmista que diz: enquanto eu viver, eu louvarei ao Senhor. Você está vivo nessa noite? Então louve ao Senhor. Eu sei que os processos podem ser doloridos para você, sei que as circunstâncias elas trazem para mim e para cada um de nós um grande desafio, que é sobreviver no meio de todo este caos, mas uma coisa eu sei: Deus cuida de cada um de nós. Então lance sobre Ele a sua ansiedade nesse momento. Eu sei que você está cultuando através da rede social, mas Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, em nome dEle, Ele está presente. Então eu convido a você, louve ao Senhor, feche seus olhos, vamos orar e vamos expressar ao Senhor a nossa confiança nele, sabendo que a minha vida e a sua vida, nós estamos seguros nele. Amém. E só nele está a nossa confiança. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Adoramos, ó Deus. Porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, alguns confiam no seu dinheiro, outros confiam na sua sabedoria, mas nós apenas fazemos menção do Senhor,
nós nada somos, porque num momento nós deixamos de existir e já não somos mais, mas o Senhor permanece para sempre. Amém. O teu reino é de geração em geração. Amém, Senhor. O seu governo se estende a todas as gerações, ó Pai. Amém. Por isso alcança cada um dos teus filhos, a cada uma das tuas filhas nessa noite. Que eles possam, Senhor, levantar a sua voz e adorar o Senhor. Amém, Senhor. Porque o Senhor é o que cuida do órfão, cuida da viúva. É o Senhor quem socorre o desamparado e o necessitado. É o Senhor quem habita com a nossa família e que preserva-nos, ó Deus, de tropeçarmos, de ficarmos presos ao laço do passarinheiro, que guarda a nossa casa de toda praga, que conserva a nossa alma segura no Senhor. Abençoai o teu povo nessa noite. Abençoai a nossa nação nessa noite. Abençoai os nossos governantes, Senhor, nessa noite. Que haja, Senhor Deus, sobre o nosso país cura. Que haja sobre as nações libertação. E que haja sobre a tua igreja, Senhor, um espírito de gratidão e de confiança no Senhor. Amém, Senhor. Tudo que fizermos nessa noite, Senhor, cada palavra, cada hino, cada cântico, o estudo bíblico, a reflexão na tua palavra, possa elevar a nossa fé, Amém, Senhor. confiando no Senhor. Amém. Traz paz ao teu povo, dá alegria à tua igreja, renova as forças do abatido, Amém. traz esperança ao cansado, restaura os corações. Em nome de Jesus. Oh Deus, que teu Espírito traga vida, traga paz, traga alegria. Amém. Que teu Espírito ministre nas nossas vidas a tua presença. Oh Deus conosco, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos celebrar ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Boa noite. O louvor que nós escolhemos hoje para a abertura desse culto online foi o Adorador por Excelência. No domingo nós estávamos celebrando a Páscoa, né? Trazendo à memória o sacrifício na cruz do Calvário. E não só no domingo, mas todos os dias, para os cristãos que conhecem verdadeiramente o sacrifício, o motivo pelo qual Cristo morreu e tem se entregado por completo a esse Jesus Cristo, e no processo tem se tornado discípulo desse Jesus, ele é convocado, né? E ele é ajudado pelo próprio Espírito Santo que habita nele a viver uma vida de adoração. Nós não negamos a realidade, essa que estamos vivendo, nem as passadas que a gente viveu. Mas a gente passa diferente porque a nossa esperança não é nas circunstâncias, nunca foi, nunca será. E o nosso propósito maior é o céu, né? Nós cristãos, nós falamos que nós estamos aqui de passagem, né? A vida é uma verdadeira passagem, né? Todas as religiões falam a respeito dessa passagem. E nós aqui acreditamos que Cristo é a vida e a vida com abundância. Então eu convido, vamos adorar ao Senhor com esse louvor tão bonito. Diz que eu não vou me importar. Esse importar é não cair no desespero, é não chorar sem esperança. Nós choramos, mas choramos com uma esperança porque é Cristo, né? Não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Quando nós declaramos isso, nós queremos dizer, vamos viver uma vida assim com seriedade, como cidadão da terra, tomando decisões certas, cuidando da nossa família, mas sobretudo adorando ao Senhor em qualquer circunstância, porque Ele tem o domínio da vida, da história humana. Ele é o próprio Deus que fez os céus e a terra, e na sua palavra Ele já nos diz, nos adverte como será o fim de todas as coisas. Então é essa paz que vem dele. Queremos ser adoradores por excelência. Não é só o louvor pelo louvor. O louvor, ele faz parte da adoração. Mas eu quero dizer aqui, adorador por excelência é essa vida diária, nessa quarentena, dentro de casa, no trabalho, na relação com o cônjuge, na relação com os filhos, na relação consigo próprio, né?
de lidar com os nossos medos, lidar com as nossas angústias, lidar com as nossas dúvidas. E aí o próprio Espírito Santo vai trabalhando, vai falando conosco, e a gente vai tendo essa força que vem do Senhor. Não é a esperança do homem, não é a esperança do presidente que pode passar, de um governante. É a esperança do próprio Deus nos trazendo à terra, porque o reino de Deus já está na terra através de Jesus Cristo. Então eu queria trazer esse esclarecimento do que significa cantar "Eu quero dar o melhor de mim". Nós temos que dar o nosso melhor, porque a nossa esperança não está em homem algum. A nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Louvemos com alegria. Glória a Deus.
Deus baseado na sua intimidade com Ele, da sua intimidade, da sua busca por Ele. O Espírito Santo, Ele quer fazer morada, Ele quer se relacionar conosco. E esse é um momento propício para ouvir a voz de Deus, para tomar decisões certas, para viver o melhor de Deus, mesmo em circunstâncias adversas. Sejamos um adorador. É isso que Deus espera da sua igreja. É isso que Deus espera de todos nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E vamos adorar com mais um cântico, dizendo que Ele é o nosso Senhor. Quando nós nos dispomos a nos prostrar aos seus pés, a nos humilhar aos seus pés. E quando nós fazemos isso, com certeza nós tocamos o coração do Senhor. E quando essa música ela diz neste lugar tu és real, é porque nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita na sua igreja, sim, que somos nós, a igreja viva, corpo de Cristo. Então, como corpo, aqui reunidos, aí reunidos, vamos adorar ao Senhor e dizer: neste lugar tu és real. Neste lugar tu és real. Obrigado, Senhor. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Diga: neste lugar, neste lugar, tu és real. Obrigado pela tua presença, Senhor Jesus. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo
diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Obrigado, Senhor, por ser a nossa fonte. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por ser a nossa esperança de vida. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor, porque em Ti podemos depositar toda a nossa fé, Amém. todas as nossas angústias, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que foge do nosso controle, ó Pai, e até aquilo que está sob o nosso controle, Senhor, queremos colocar, depositar aos Teus pés. Aleluia. Humilhados, ó Pai, assim como acabamos de cantar, Sim. para que, Senhor, o Senhor tome conta das nossas vidas e faça, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade, não a nossa. Ó Deus, em meio a tanta confusão, a tantas informações, ó Pai, nós queremos apenas confiar em Ti. Amém. Confiar em Ti, de que no meio de tudo isso o Senhor ainda há de fazer o melhor. Amém. Sabemos que o melhor já foi feito. O melhor, Senhor, já foi derramado na cruz, que foi o sangue de Jesus. Ó Pai, mas sabemos que em meio a toda a tribulação, ó Deus, o Senhor tem um propósito. Por isso, ó Pai, confiando nisso, nos rendemos aos Teus pés e entregamos o leme do barco a Ti, ó Deus, para que, Senhor, o Senhor faça a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é bom adorar o Senhor. Verdade. À medida que a gente estava cantando, eu estava pensando, né? Será que alguém ligou para você hoje? Será que alguém perguntou para você se você estava bem, se você estava necessitado ou necessitando de alguma coisa? Eu queria desafiar a você, que talvez não tenha recebido nenhuma ligação, a ligar para alguém, a usar este momento para mostrarmos uma solidariedade. Como disse o apóstolo João: filhinhos, amemo-nos não apenas de palavras, mas em verdade. Ou, como disse Tiago, a fé sem obras, ela é morta. É o momento, queridos, de nós estreitarmos esse distanciamento através de um gesto de amor. Então eu gostaria de desafiar você da Igreja Batista da Fé, e até mesmo você que está acompanhando essa transmissão, a demonstrar amor ligando para alguém, a demonstrar amor ajudando naquilo que você pode fazer em favor de alguém. É o momento de nós demonstrarmos que nós somos apenas uma raça, há apenas uma humanidade, e muito mais para nós que somos da família de Cristo, mostrarmos o nosso amor através da nossa generosidade. Ligue para alguém, ore por alguém, mande uma mensagem para alguém. Eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença. Nós temos pedido para os nossos líderes, os líderes de ministério da nossa igreja, estar ligando, orando, conversando com você, porque nós queremos te ver bem. E se você está bem, ligue para alguém e faça alguém feliz. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amados, nós continuamos com a série de estudos, a fé em tempos de mudança, em tempos de desafios. Nós estamos estudando a vida de Abraão e hoje nós vamos estudar não propriamente a vida dele, mas do seu filho Ismael. Capítulo 21, a partir do versículo de número 8, Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo 8, é a história trágica de Ismael. Um garoto de 15 anos de idade que foi expulso por
Abraão e por sua esposa Sara foram expulsos, Ismael e a sua mãe Agar, que era uma escrava, e eles foram viver errantes, perambulando pelo deserto. A vida de Ismael é uma vida cercada de tragédia. A vida dele começa a ser descrita no capítulo 16 de Gênesis. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. E é no meio dessa tragédia que Ismael vai ter um relacionamento pessoal com Deus. Ismael, ele vai aprender a ser homem, a sua hombridade vai aparecer no meio da dificuldade. E uma outra situação que vai desabrochar na vida de Ismael é a sua comunhão com Deus. Eu queria pensar com você hoje, fazer uma reflexão nesse estudo bíblico sobre a fé em tempos de mudança, porque nós falamos muito da soberania de Deus. Nós falamos que Deus é soberano, que todos os eventos da terra que diz respeito à humanidade estão no controle divino. Mas quando a nossa vida se torna trágica, ou quando a nossa vida se vê em uma tragédia, como a vida de Ismael, conforme nós vamos descrever daqui a pouco, parece que essa soberania de Deus é colocada em xeque. Nós falamos que Deus é soberano, mas quando nós passamos por uma situação trágica nas nossas vidas, uma experiência traumática, de dor, parece que esse Deus não é soberano. Parece que esse Deus não tem controle de todas as coisas. Mas o grande desafio é você acreditar que essa soberania de Deus não é apenas uma proposição ou uma expressão de fé que a gente afirma quando as circunstâncias estão favoráveis. Você precisa crer que Deus é soberano, mesmo que a sua vida esteja em meio a uma tragédia. Vamos ler e vamos acompanhar como isso acontece na vida de Ismael. Capítulo 21, versículo 8. O menino cresceu e foi desmamado. Esse menino é o segundo filho de Abraão, o nome dele é Isaque. Abraão fez um grande banquete no mesmo dia em que Isaque foi desmamado. Ele já deveria estar com uns 3 anos, então Abraão faz uma grande festa por causa desse evento. E Sara viu o filho de Agar, a egípcia, que ela dera a Abraão, zombando. Esse filho de Agar é Ismael, que estava zombando. Paulo diz que ele estava perseguindo. O apóstolo Paulo, quando fala desse texto, em Gálatas, ele diz que Ismael perseguia a Isaque. Sara viu esse adolescente de 15 anos perseguindo uma criança de 3 anos, ou zombando dela, e não gostou nada disso. Por isso ela disse a Abraão: lança fora esta serva e seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com o meu filho, com Isaque. E a coisa pareceu, essa situação pareceu muito grave aos olhos de Abraão por causa do seu filho. E Deus disse a Abraão: não seja isso grave à tua vista por causa do rapaz e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te disser, dá ouvidos à sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Pode parecer uma atitude impiedosa de Sara, por mais que seja, mas na cultura, que era a cultura onde Abraão foi casado, onde Abraão foi criado, aliás, onde Abraão foi criado, havia um código chamado a Lei de Hammurabi. E nessa lei dizia que quando um homem tivesse uma concubina, e ele tivesse filho com a concubina, e posteriormente, se ele tivesse filho de uma esposa legítima, ele poderia deserdar o filho da concubina, tirando ele do testamento,
ou então mandando ele embora da sua casa. Sara, conhecedora dessa lei, e Abraão, conhecedor dessa lei, discutem sobre isso. E Deus então diz para Abraão que a vontade de Sara era necessária naquele momento, não tanto por conta da vontade dela, mas porque a promessa de Deus não era para a vida de Ismael. A promessa de Deus era para a vida de Isaac. Deus tinha feito uma promessa que Abraão teria um filho de Sara, e através do filho de Sara, então, Abraão teria ou seria pai de multidões. Versículo de número 13. E também o filho da serva, eu farei uma nação, porque ele é tua semente. Então Deus não despreza Ismael, Deus tem um outro plano com Ismael, dizendo que ele também seria abençoado. E Abraão se levantou cedo de manhã, tomou o pão, um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro e ao filho, e o despediu. E ela partiu e peregrinou pelo deserto de Berseba. E a água do odre foi consumida. Era mais ou menos uns 3 litros de água. Naquele deserto, ela, sem saber para onde ia, saiu errante. Algumas Bíblias dizem que ela saiu errante. A água acabou sendo consumida. E ela colocou o filho debaixo de uns arbustos. O adolescente, já cansado, com fome e com sede, colocou ele distante para vê-lo morrer. E foi sentar-se em frente dele, a boa distância, como a um tiro de arco. Pois ela disse: que eu não veja a morte da criança. E sentado em frente dele, levantou a sua voz e chorou. E Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e lhe disse: que te aflige, Agar? Ou por que choras, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o menino, nos teus braços, farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água, e foi, e encheu o odre com água, e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu, e habitou no deserto, e se tornou arqueiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou uma mulher para ele, uma esposa para ele, da terra do Egito. Amados, confesso a você que, passando o dia hoje meditando na história de Ismael, o meu coração muito pôde se alegrar em ver como nós podemos crer na soberania de Deus, apesar da nossa biografia, apesar de como tem sido escrita a nossa história. Eu me alegrei por ver como Deus foi generoso na vida de Ismael. Porque a história de Ismael, como ela começa no capítulo de número 16 de Gênesis, é uma história trágica. A Sara, esposa de Abraão, não podendo ter filho, se utiliza de Agar para ter com Abraão um filho. Ela quer ter um filho, então ela usa a Agar como barriga de aluguel. Quando Agar fica grávida de Ismael, ela despreza Sara, e Sara então a expulsa, ela foge. Deus ordena que ela volte para Agar, para Sara, para a casa de Sara. Ela retorna, mas vai criar entre Sara e Agar um sentimento de mágoa, um sentimento de falta de perdão. Quando Ismael nasce, eu acredito que Agar foi nutrindo esse sentimento que ela tinha para com Sara no coração de Ismael.
Eu digo isso porque quando Isaac nasce, Isaac ele é alvo da perseguição de Ismael. Porque Sara não dá amor a Ismael. A gente olha pelo texto que quando ela se refere a Ismael na conversa com Abraão, ela chama Ismael de filho da escrava. Anteriormente ela queria que fosse filho dela, mas agora ele é filho da escrava. A biografia de Ismael é escrita então por manipulação, por rejeição, e agora o ápice, o ponto mais alto e mais trágico da biografia de Ismael é que agora ele é expulso de casa. Contra gosto do seu pai, contra gosto de Abraão, ele e a sua mãe são expulsos de casa com pouca provisão. Eles estão no deserto, com sede, a mãe olha para o seu filho prestes a morrer, e se a história parasse aqui, se a história terminasse aqui, talvez Ismael falaria o que nós costumamos falar quando a nossa vida se encontra em meio a uma tragédia. Onde é que Deus se encaixa em tudo isso? Ismael está vivendo esse caldeirão de emoções, expulso de casa, com fome e com sede, e agora sentindo as ânsias da morte. Mas é no meio desse cenário que Ismael ele vai orar. Eu acredito que Abraão tenha ensinado a Ismael, da sua infância à sua adolescência, porque ele está aqui com 15, 16 anos, a orar. O anjo não ouve a voz de Agar. O anjo ouve a voz de Ismael que está orando. E por causa da oração de Ismael é que o anjo se manifesta à mãe dele. E se manifestando à mãe dele, o anjo abre os olhos dela. Talvez o poço já estivesse ali, talvez o poço estivesse escondido entre algum arbusto, mas o fato é que no meio de toda aquela desconstrução de sentimento, a Agar enxerga o poço. Ela tira a água do poço, eles recobram as suas energias, e a história termina de maneira maravilhosa, dizendo que Deus foi com Ismael, ele se tornou um homem, conforme a profecia que Deus havia dito a Abraão no capítulo 16, que ele seria um homem valente. Ele se torna um homem e a sua mãe encontra para ele uma esposa. Mais ou menos como aqueles filmes hollywoodianos que termina com final feliz. Eu me alegrei com esse roteiro, com essa história, porque é justamente nesse cenário, onde a vida de Ismael é descrita de maneira trágica, que ele pode experimentar aquela soberania de Deus que nós havíamos mencionado até então. E eu queria chamar a sua atenção, porque aqui a gente tem algumas lições a serem extraídas, acerca também da sua vida. Porque pode ser que o cenário seja outro, pode ser que os personagens, a ação desses personagens sejam outras em relação a você. Mas o fato é que a minha vida e a sua vida, de alguma maneira, em algum momento, se vê cercada por tragédia. A primeira lição que a gente extrai em relação à soberania de Deus, no momento em que a nossa vida se torna trágica, está no versículo de número 12. Porque enquanto Sara e Abraão estão discutindo uma decisão que pesa no coração de Abraão, um receio de Abraão de ouvir a sua esposa, porque na primeira vez ele ouviu e deu errado, e agora ele está ligado por um sentimento de afeto para com Ismael. É no meio de toda essa discussão que Deus se faz presente. O versículo de número 12 diz que Deus se revela a Abraão. Mas Deus se revela a Abraão dizendo que ele está inteirado daquela situação, que ele está inteirado do sentimento de Sara, que ele está inteirado, ele está ciente do que se passa no coração de Abraão. Mas muito mais interessante, ou muito mais importante do que isso,
é o fato de que Deus se refere ao futuro de Ismael para Abraão. Ou seja, não existem circunstâncias da minha vida e da sua vida que Deus não esteja ciente e não esteja presente. A soberania de Deus implica em que Deus tem o controle de cada evento que diz respeito à minha vida e à sua vida. Louvado seja Deus. Às vezes, o Deus que você serve parece aquele Deus retratado no Salmo 115. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Mas o Deus de Ismael, o Deus de Abraão, o meu Deus, o Deus que a Igreja Batista da Fé adora, o Deus que nós acabamos de cantar dizendo, neste lugar Ele é real, é o Deus que está ciente da sua história de vida. Amém. No útero da sua mãe, ou antes mesmo de você nascer, Deus estava presente. A segunda lição que a história de Ismael nos ensina acerca da soberania de Deus, no versículo de número 12, diz que cada pessoa dessa história é tratada pelo seu nome, que Deus responsabiliza cada pessoa por sua atitude, que Deus guia cada pessoa na sua decisão. Ele dá à pessoa liberdade de escolha daquilo que ela quer fazer. Ele permite que as pessoas interpretem as leis e coloquem as leis em execução. Porque no final das contas, todos seremos responsabilizados por nossas decisões. Ele diz para Abraão que conhece o sentimento de Sara. Ele diz para Abraão que conhece o coração de Abraão. Ele guia Abraão nas suas decisões. Porque no final das contas, todos nós somos responsáveis diante de Deus pelas decisões que nós tomamos. Abraão tinha que tomar uma decisão. Sara já tinha tomado a sua decisão. Ismael é alvo da decisão de Sara e da decisão de Abraão. E é interessante que quando pessoas tomam decisões que acabam nos atingindo, nós muitas vezes guardamos no nosso coração uma espécie de ressentimento, achando que a justiça divina jamais vai alcançar essas pessoas. Achando que Deus jamais vai tratar com essas pessoas que de alguma maneira tomaram decisões por nós, como se essas pessoas nas suas decisões ou nas responsabilidades suas perante essas decisões, elas estão isentas. Às vezes nós questionamos onde é que está Deus nas decisões que os governos tomam. Às vezes nós questionamos a Deus em relação às decisões que os nossos superiores na empresa tomam. Ou qualquer pessoa que tem autoridade sobre nós e tomam decisões acerca de nós. Eu gosto muito da história de Jefité. Porque Jefité é semelhante a Ismael. A vida de Jefité, do juiz chamado Jefité, é uma vida também, uma biografia escrita de maneira trágica. E se você for pensar na soberania de Deus, aonde que Deus é soberano na vida de Jefité, parece que Deus não está presente. Parece que Deus está deixando as coisas acontecerem e não está controlando nada, porque Jefité, ele é filho de uma prostituta. O livro de Juízes diz que a mãe de Jefité era amante de um homem. E quando esse homem levou Jefité para morar com ele, os irmãos de Jefité o expulsaram de casa. Alguma semelhança, né, entre Ismael e Jefité. Só que Jefité, ele quando sai de casa, ele se reúne a bandidos, ele vai se tornar um bandido. E em um dado momento, a história muda. O jogo vira, porque aqueles irmãos que expulsaram Jefité, agora eles estão passando por uma crise, eles estão sendo atacados por inimigos. E sabendo da fama de Jefité, da valentia de Jefité, eles recorrem a Jefité. E aí o que vem ao coração de Jefité é justamente o passado.
Ele está com mágoa no seu coração. Ele está com ressentimento no seu coração, porque as pessoas que fizeram da sua vida aquela tragédia que o levou para o submundo, agora estão pedindo a ele favor. Mas ao invés de agir com ressentimento, aquelas pessoas dizem que se Jefité fosse ajudá-las, ele seria o cabeça ou o governador deles. Veja, aquilo que as pessoas fazem ao meu respeito, aquilo que as pessoas fazem ao seu respeito, Deus responsabilizará a cada um. Deus estava tratando com Abraão, Deus estava tratando com Sara, Deus estava tratando com Abimael. Ninguém, querido, nem na minha vida, nem na sua vida, todas as pessoas que passaram por nós, todas as pessoas que foram importantes para que a nossa vida se tornasse o que é hoje, todas elas prestarão contas a Deus daquilo que fizeram em nosso favor ou contra o nosso favor. Mas a gente precisa acreditar que Deus é soberano sobre cada pessoa que passou por nós. Às vezes a gente olha para a maldade que nos fizeram e a gente se esquece, por exemplo, de pessoas que passaram na nossa vida e nos fez coisas boas. Às vezes nós olhamos para as pessoas que passaram por nossas vidas, pessoas que nos expulsaram, mas esquecemos daquelas pessoas que nos acolheram. Você não pode permitir que ressentimento, que amargura, que falta de perdão impeça você de crer que há um Deus que é soberano sobre a sua vida. Eu digo a você, volto a repetir, não importa o que fizeram da sua vida, você está vivo hoje para crer que Deus te guardou até aqui, porque Ele é soberano. Amém. A terceira lição que a gente aprende na vida de Ismael, no versículo de número 13, é que aquela circunstância poderia ser uma circunstância trágica na história de Ismael, mesmo que a princípio tenha parecido ser. Mas o versículo de número 13 diz que é no meio daquela circunstância que Deus revela o propósito dele. É no meio daquela circunstância de expulsar Ismael, apenas com um pedaço de pão, com 3 litros de água, que Deus revela o propósito dele de maneira pessoal para a vida de Ismael. O propósito de Deus para Ismael era tornar uma grande nação. Era fazer dele um homem que seria pai de muitos povos. Não sei se você já ouviu dizer, mas Ismael é pai dos árabes. Abaixo de Israel, da nação de Israel hoje, toda a península arábica, todos aqueles povos que estão em fronteira com Israel e o Egito, são descendentes de Ismael. Emirados, todos os países do Emirados Árabes, todas aquelas nações próximas ao Kuwait, são descendentes de Ismael. E é maravilhoso quando a gente consegue crer nisso, que é justamente no meio de circunstâncias assim, que o plano de Deus para nós se revela. Deus se revela a Jó num redemoinho. A vida de Jó está do avesso. E é no meio de um redemoinho, depois de vários questionamentos, depois de várias acusações que pesavam contra ele, da parte de Satanás e da parte dos seus inimigos, que Deus se revela para Jó. Deus se revela para Moisés no meio de uma sarça ardente, quando ele está fora de casa, quando ele foge do Egito para salvar a sua vida, quando ele está com 80 anos de idade, já desiludido do seu desejo de fazer alguma coisa pelo seu povo. É no meio de um arbusto seco, inflamado pelo fogo, que o anjo do Senhor se manifesta e revela o seu propósito para Moisés. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida se revela em momentos assim, de fragilidade. É como Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. É como Daniel na cova dos leões. É como o apóstolo Paulo, que tem um espinho na carne, o mensageiro de Satanás que o esbofeteia para humilhá-lo.
Mas é em momentos assim que você precisa crer que você é a pessoa que você é, que você está vivo como você está vivo, porque o propósito de Deus para a sua vida não finalizou. Deus tem um plano para a sua vida e ele vai se concretizar, e é em momentos de fraqueza que o poder de Deus se manifesta na sua vida. O apóstolo Paulo está orando, dizendo que Deus o livrasse daquele espinho, e ele ora por 3 vezes. E a segunda carta dele aos Coríntios, Deus diz: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É por isso que ele diz: então eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco, na verdade é aí que eu sou forte. Amém. Você precisa entender isso. Deus é soberano. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nada pode arruinar o propósito de Deus para a sua vida. O que Deus tem determinado para a sua vida virá até a sua vida, porque Deus é poderoso para convergir em seu favor todas as coisas. Você precisa crer nisso. A quarta lição que a gente aprende com Ismael, no versículo de número 17, é que, por mais contraditório que seja, parece que a gente se achega a Deus nos momentos em que a nossa vida parece que vai ser desconstruída. Parece que a gente só consegue se achegar a Deus na dor. Parece que a gente só consegue chegar a Deus quando falta o fôlego, quando falta o ar. Parece que a gente só consegue chegar a Deus quando passamos fome, sede, nudez, perigo. Parece que Deus só se torna alcançável quando o chão some debaixo dos nossos pés. Algumas pessoas perguntam se nessa circunstância que a gente está vivendo, as pessoas estão se achegando a Deus. O que eu tenho dito a elas é que pode acontecer o efeito reverso. As pessoas podem se afastar de Deus. As pessoas podem levantar o punho para o alto e acusar Deus. As pessoas podem confirmar o seu ateísmo. Mas eu acredito que Deus usa todas as coisas para manifestar a soberania dele, até mesmo no sofrimento humano. C.S. Lewis diz que Deus sussurra aos nossos ouvidos para falar ao nosso coração. Mas quando nós não conseguimos ouvir o sussurro de Deus, ele tem que gritar. E é isso que acontece com Ismael. É no momento de fragilidade dele e da sua mãe, é no momento em que Ismael está com fome e com sede, que o versículo de número 17 diz que Deus ouviu a voz do menino. Era uma mistura de voz com choro. Era uma mistura de voz quebrantada, de palavras cheias de lamentos, com fé misturada. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Às vezes você não consegue nem orar, você só chora. Ou então às vezes você está tomado por angústia e nem chora e nem fala nada. Nós somos assim. Cada um reage assim. Mas é interessante que a gente consegue, no momento de fraqueza, muitas vezes, demonstrar a Deus o nosso quebrantamento. É justamente num momento como esse que a gente busca esse Deus que é soberano. O texto diz que Ismael ora. Eu não sei se em outra circunstância da sua vida, porque a Bíblia não diz, se Ismael orou. Mas como o pai de Ismael era um homem de fé, como Abraão era um homem de fé, um homem que levantava, e aqui eu abro um parêntese, será que a gente consegue influenciar a nossa família de maneira que os nossos filhos, quando estiverem passando por angústia nas suas vidas, possam buscar o Deus que nós servimos? Será que a nossa geração é uma geração que vai buscar o Senhor porque viu em nós esse exercício de fé, de buscar a Deus no momento da aflição? Ou será que os nossos filhos, a nossa geração se distanciará de Deus porque nos vê nesse exato momento
nesse isolamento espiritual por causa da circunstância que nós estamos vivendo. Mas voltando para o texto, a gente precisa crer que é num momento como esse que a gente tem que se apropriar da soberania de Deus através da oração. Nabucodonosor era um homem arrogante, era o imperador da Babilônia, e ele tem um sonho com uma árvore imensa, onde as aves vinham se aninhar naquela árvore, na copa daquela árvore, os animais vinham descansar sobre a sua sombra, até que ele ouviu uma voz do céu dizendo: cortai a árvore e deixai apenas parte do seu tronco. O profeta Daniel interpreta aquilo e diz que aquilo representa nada mais e nada menos que a arrogância do rei Nabucodonosor. E diz que ele deveria pôr fim aos pecados dele, para que ele ficasse livre do juízo de Deus. O rei Nabucodonosor não ouve, e ele então um dia, no seu palácio, olha para a Babilônia e diz: não é esta a Babilônia que eu construí pelo meu poder, pela força do meu braço? Então o anjo do céu diz: passou o teu reino, 7 anos comerás grama com os animais, até que entenda que o Senhor tem domínio, e dá o seu reino a quem Ele quer. Nabucodonosor então é tomado por um estado de loucura, de demência, e ele vai então viver isolado por causa dessa doença, amarrado, em cadeias. Mas é nesse momento de doença que ele recobra justamente este sentimento de fé. Ele exalta ao Senhor, humilhado, e ele diz que Deus pode abater aqueles que andam na soberba. E então ele é curado e é restaurado ao seu reino. É justamente em momentos como esse, de fragilidade, aproveite esse momento para aprender a ser dependente do Senhor. Amém. Aproveite esse momento para comparecer diante do Senhor, como disse Davi: um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Aproveite esse momento para colocar no Senhor a sua confiança. Aproveite esse momento para declarar, mesmo em fraqueza, mesmo em temor, que você serve a um Deus que tem o controle e o domínio de todas as coisas. Eu falo com essa emoção, porque é justamente num momento como esse que você vai descobrir um Deus que não se ausentou de você. Você vai descobrir um Deus que manifesta os seus propósitos para a sua vida no meio da tragédia. Você vai descobrir um Deus que revela a você no momento da sua fraqueza. Quando nós vivemos uma situação de conforto, Deus é um mero detalhe da nossa oração. Mas quando nós passamos por crise, parece que a gente perdeu Deus de vista. Na verdade, a gente já tinha perdido Deus de vista há muito tempo. Mas agora Deus chama a minha atenção e chama a sua atenção, porque Ele quer revelar a mim e quer revelar a você no meio dessa escuridão. O que você precisa fazer é se lançar perante Ele como filho pródigo, que depois de gastar todo o dinheiro que o seu pai tinha dado, depois de desperdiçar os bens que o seu pai tinha dado, a parte da herança que lhe cabia, ele volta para o seu pai, se lança aos pés do pai e diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus jornaleiros. Deixa eu dizer a você, o pai não diz o que ele fez, não perguntou o que ele fez. O pai apenas, abraçado, manda preparar uma festa, porque o filho estava perdido, mas foi achado. Estava morto, mas agora estava em casa revivido. O que Deus está fazendo nesse exato momento na sua vida, a sua história como está sendo escrita nesse exato momento, eu não sei. Mas eu sei que você pode comparecer perante Ele nessa noite, com um coração quebrantado, com um coração rasgado de dor, soltando pus e sangue das suas feridas abertas, não importa. Mas você vai achar a Deus no meio dessa tragédia, porque Ele quer se revelar.
Mas a última lição, que é a lição mais importante desse texto, está no versículo 20. Porque se você olhar para a história de Ismael, como ela termina no versículo de número 20, você vai perceber que Deus não abandona Ismael. O versículo 20 diz: e Deus estava com o menino. Amado, deixa eu dizer a você, se você tiver a certeza de que Deus está com você no meio de toda a crise que você está passando, eu acredito, como está escrito em Deuteronômio 28, as bênçãos te alcançarão. Porque Deus está com você. Glória a Deus. Você precisa entender isso. Porque Deus é soberano. Você precisa crer nisso. Porque o propósito de Deus para a sua vida não é te amaldiçoar. O propósito de Deus para a sua vida é te abençoar. Deus te reconciliou em Cristo com Ele. E se Deus te reconciliou em Cristo com Ele, cada aspecto da sua vida é de interesse de Deus. Deus torna Ismael um homem valente, um homem completo, um homem guerreiro. Eu acredito que essa crise deve estar trazendo a você esse sentimento de que você deve ser um homem que se responsabiliza. Essa crise talvez esteja trazendo a você esse sentimento de que você tem que ser uma mulher responsável. Ou um filho que deve estar muito mais próximo dos seus pais, como você jamais esteve. Porque Deus está presente. Amém. E quando Deus está presente, Ele vai fazendo com que a nossa vida seja uma vida abençoada. Quando Deus está presente, Ele faz com que cada aspecto da nossa vida, o texto termina dizendo que Ismael casou, aquele menino que estava para morrer no deserto, ele constitui família. E não só constitui família, ele se torna pai de grandes nações. Deus é soberano, não importa a tragédia da sua vida ou da minha vida, não importa o que fizeram comigo, não importa o que fizeram com você, não importa o que você fez com as pessoas, o que fizeram com as outras pessoas, cada um é responsável pela vida que viveu. Mas a coisa mais maravilhosa de tudo isso é que Deus está conosco, aleluia. E se Deus está conosco, Ele vai nos abençoar. E se Deus está conosco, Ele vai converter toda a maldição em bênção. Amém. E se Deus está conosco, todos os demônios baterão em retirada. Amém. E se Deus está conosco, fugirá a tristeza e nós seremos vestidos de vestes de alegria. Glória a Deus. E se Deus está conosco, haverá saúde no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. E se Deus está conosco, a sua família será alcançada, porque elas verão Deus na sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Ismael foi abençoado. A história de Ismael termina de maneira abençoada. Como é que está sendo escrita a sua história hoje? Você que não conhece a Cristo, o convite para você é: se humilhe diante do Senhor. Confesse que você é um pecador, que a sua história é uma tragédia por causa de suas decisões, por causa das suas escolhas, mas que hoje ela pode mudar por causa de Jesus. Você que conhece a Deus, que também está vivendo algum momento de dificuldade na sua vida, e eu não digo por causa dessa pandemia, talvez um problema que já vem se arrastando, você precisa crer que Deus é soberano. Ou você crê que Ele é soberano, ou você vai se aprofundar em amargura e tristeza. Ou você crê que Ele é Senhor da sua vida e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus, que os seus caminhos não são os caminhos de Deus. Ou você vai naufragar na tristeza, culpando Deus e o mundo por sua história. Mas do que se queixa-se o homem, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Que você possa nessa noite se voltar para o Senhor, como Ismael se voltou e foi abençoado, porque Deus é soberano. Vamos cantar ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso.
alto ir para os montes, levantarei meus olhos, bem alto ir para os montes, a buscar resposta do alto, de onde vem sempre o socorro pra mim, pra mim. Meu socorro vem do Senhor, minha resposta vem do Senhor, minha esperança está em Ti, Senhor, que tudo criou e é quem me guarda, pois sempre estou seguro em Ti, pois sempre estou seguro em Ti. Vem do Senhor, vem do Senhor, vem do Senhor, meu socorro vem do Senhor, minha resposta vem do Senhor, minha esperança está em Ti, Senhor, que tudo criou e é quem me guarda, pois sempre estou seguro em Ti, pois sempre estou seguro em Ti, pois sempre estou seguro em Ti. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, Oh, aleluias. nós cantamos: nosso Deus é soberano. Nós confiamos em Ti, Senhor. Foi Ele quem fez os céus, quem fez a terra. Glória a Deus. Cantamos que foi Ele quem criou todas as coisas. Aleluia. Mas como é difícil, Senhor Deus, para nós, muitas vezes, crer nisso, quando precisamos que o Senhor crie nas nossas vidas alguma circunstância, Espírito Santo. ou que retire de nós alguma situação. Senhor. Mas nessa noite, como crianças, nós queremos aquietar os nossos corações e te pedir: nos ajuda a crer. Amém, Senhor. Como diz a Tua palavra, confiar nele em todo o tempo. Aleluia. Ajuda este homem a ser um homem de fé, Amém. Ajuda, Senhor. a esta mulher a ser uma mulher de fé, Ajuda, Senhor. a esta família viver pela fé. Em nome de Jesus Cristo. Não importa, Senhor Deus, como tem sido escrito a história de cada um de nós, Não importa, Senhor. cada episódio, cada momento, as lembranças que querem trazer a nós algum tipo de amargura, de ressentimento, porque mesmo, Senhor Deus, nas tragédias que vivemos, Senhor é um Deus presente. O Senhor não tirou de nós os olhos, porque o Senhor tem olhos e vê, tem boca e fala, tem ouvidos e ouve. Traz paz aos corações, traz conversão aos corações, traz provisão aos lares. Oh, Senhor Deus, no nome de Jesus eu lhe peço, revela o Teu propósito na vida de cada um. Manifesta, Senhor Deus, a Tua bondade na vida de cada um. Perdoa os pecados dos que estão afastados, traz de volta para o Teu reino, para o Teu aprisco. Oh, Deus, e abençoa o Teu povo, abençoa a nossa nação, abençoa o presidente, o governador, o prefeito, cada autoridade constituída, porque cada um deles é responsável diante do Senhor. Cada um deles prestará contas da sua mordomia.
Nós, Senhor, quem temos nós nos céus ou na terra, senão a Ti somente? Verdade, ó Deus. Guarda nossa alma, Guarda-nos, Senhor. em o nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Amém.